Bom, agora vamos começar a terceira parte da nossa live da correção extraoficial do segundo dia de Enem. Vamos chamar o professor Filippo Fogatti, professor de Química. Professor Filippo, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite, Felipe. Boa noite, alunos de todo o Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Rapidamente, para a gente começar, sua avaliação. Hoje a prova foi em que nível para você? Olha, a prova de Química foi uma prova de nível médio, uma prova assim mais fácil do que dos outros anos, mas assim como nos outros anos, Felipe, foi uma prova bem abrangente, né? A gente encontra ali naquela prova questões de todas as áreas da Química bem distribuídas, bem equiparadas, quer dizer, com um grau de dificuldade que a gente vai ver agora na prova que a gente vai corrigir, um grau crescente de dificuldade. E aí o aluno que está bem preparado, ele se sente bem confortável com a prova, né? Uma característica dessa prova que é marcante em relação aos outros anos, né? Eu estava até ouvindo você enquanto estava aqui aquecendo aqui o motor aqui para entrar, né? Que você comenta sobre o TRI. Uma característica muito legal dessa prova é que o aluno que sabe brincar com as alternativas, ele consegue muito, assim, se sair muito bem em algumas questões rapidamente, sem grande trabalho, né? Ao passo que foram uma ou outra questão aí que a gente vai ver que deu mais trabalho, foi mais chatinha, que é bem típico, na verdade, da prova do Enem, né? O aluno que sabe selecionar essas questões, ele faz a nota dele bombar, né? É verdade. Professor, muito bom. Muito boa a introdução. Agora vamos começar nas questões. Qual é a primeira que você traz aqui para gente? Então vamos lá, eu estava, né, voltando, né, eu estava ouvindo você falando, justamente trazendo esse mote que o Enem ele traz sempre um contexto ambiental, e aí eu já começo com a questão 108, que não é só, Felipe, de um contexto ambiental, como também de um dos principais tópicos aí que voltaram a cair no Enem, né, a gente estava inclusive fazendo esse panorama em relação aos outros anos, né, separação de misturas. Separação de misturas é um tema que é um tema fácil, que introduz questões fáceis, quer dizer, é uma questão que a gente tem que levar para casa, né? Tem que botar no bolso mesmo, né? E é um tema conhecido, é um tema recorrente, é um tema que cai e voltou a cair. A questão 108, ela trata um pouco disso. Ó. Repare que ele já começa a introdução justamente falando, é um processo de purificação de água, e isso já remete a gente a um processo de separação bem conhecido, em que ele dá a dica de ouro, veja lá, ele remove sais dissolvidos. Ah, peraí, um processo que a gente conhece, que tira sal da água, que a água vai para um canto e que o sal vai para outro, é a destilação. Legal. Uhum. E aí ele já ainda tenta dar uma ajudada, né? Porque a gente lembra muito da destilação, principalmente aqui no caso é a destilação simples, né? Quando a gente está falando disso, né? Da água destilada. E aí ele dá umas dicas justamente do uso dessa água destilada. Ele fala, ó, olha, ela é usada em baterias, ela não pode ser bebida. E aí outra dica de ouro, ela dá carência de íons. Claro, é uma água que não tem sais. Os sais ficaram para trás. Ah, então, agora não tem mais dúvida. Ele está falando da destilação. E se ele está falando da destilação, a água que vai encaixar aqui, aí ó, tá na mão, é a água destilada aí, ó. Resposta letra D. Então, o aluno que ele já começa, na verdade, né, dando aquela, é o que a gente sempre comenta um pouquinho, aquele overviewzão da prova, né, quer dizer, dá uma batida de olho na prova, assim, meio sem compromisso, né, achou essa questão? Ah, essa questão aí é marcada e vamos embora, porque questão fácil ou para conta, nossa, para o aluno aí assim, é chave de ouro, né? Emplacar a vaga, né? Boa, professor. Isso mesmo. Então, ó, uma questão de nível fácil. Aqui a gente começando a prova de Química com o professor Filipe, do gabarito verde. A questão 108 é a letra D de dado. Beleza, galera? Vamos pro próximo, professor? Vamos lá, Felipe. E aí, nessa garimpada que a gente faz aí por questões fáceis, né, Uhum. voltando um pouquinho aí para a prova, e aí também passeando um pouco por várias áreas da química, a gente encontra aí uma batidona aí, que é a 92, né? A questão 92 vai falar um pouquinho sobre meia-vida, que também é outro assunto chave, na verdade, aí de Enem. É um assunto que também, assim como a gente aí vem nessa luta aí pelos vestibulares, é um assunto conhecido também de outros vestibulares. E aí a palavra-chave, né, quando a gente, de novo, né, sempre lê uma questão de Enem, ele sempre traz isso, não só no comando da questão, que é uma das artimanhas de resolver questão de química, né? Começar da pergunta, ler a pergunta, né? Que ele já começa falando cobalto 60,
que a gente já traz da memória, elemento radiativo. Opa, então vai falar ou de emissão ou de meia-vida. Opa, mas aí ele já vem e fala essa massa depois que restará ao final desse tempo. Ah, não. Então é meia-vida mesmo, porque meia-vida é o tempo para metade. E essa é a palavra raiz de qualquer problema de meia-vida. Pensou em meia-vida, pensou em metade. É dividir por 2. Então, é uma questão, na verdade, de nível fácil também, porque as continhas que estão envolvidas aqui são fáceis, são contas de divisão por 2. Onde que pega essa questão, que até a gente poderia, classificar lá como médio, o que também ajuda bastante na nota, né? É porque essas divisões vão ser sucessivas, quer dizer, não é só uma divisão por 2, a gente vai ter que fazer várias. E veja por quê. Ele já dá para nós a meia-vida, 5,3 anos. Então a gente já sabe que todas as vezes que a gente divide esse elemento pela metade, vão passar 5,3 anos. Né? Beleza. Mas quanto que tem que passar? Ah, ele falou, 26,5 anos. Então, nessa toada, quantos de 5,3 anos tem que passar? Ou a gente divide 26,5 por 5,3, ou tenta, né, simplesmente multiplicar o 5... Opa, deixa eu colocar minha canetinha aqui. O nosso... Opa. Aí, agora tranquilo, foi. fique tranquilo. Agora foi. O 5,3 aqui por 5, e aí a gente chega realmente nesse 26,5. Então, nessa pegada, agora a gente consegue perceber, vão passar então 5 dessas divisões, vão passar 5 meias-vidas. Bom, então agora vamos ver quanto que ele vai, né, na verdade, né, de quanto que ele vai partir, né? Ele vai partir aqui de 2 miligramas. Então, vamos começar, na verdade, então, vamos dar uma limpada aqui para a gente poder, então, Boa. já que a gente já sabe que são 2 divisões que a gente vai fazer, vamos então considerar que dessas 2 miligramas iniciais, a gente vai dividir, então, sucessivamente 5 vezes até chegar na massa desejada. E aí é aquela paciência que o aluno tem que ter, e eu sei, né? Ele já tá 5 horas sentado, tá cansado, tem muita prova pela frente, 45 de matemática, mas vamos lá, né? Vamos lá que a vaga tá esperando, né? A universidade não espera. Metade de 2 é 1, primeira meia-vida. Metade de 1, meio, segunda meia-vida. Metade de meio, 0,25, terceira meia-vida. São 5, passar no 3. Aí aqui começa a engrossar. Metade de 0,25, 0, 125. E aí a gente sempre dá essa sugestão conforme as meias-vidas vão passando e o número vai ficando assustador. Enem, arredonda, aproxima. O Enem fala, é uma competência do candidato poder estimar valor. Então, não trabalha com 0,125, trabalha com 0,12. Aí é mais fácil dividir por 2. Metade 0,12, 0,06. Chegou aí, ó. Resposta, letra E. Prova verde, questão 92, letra E. Uma questão que nós aí que estamos na pegada aí de estudar o ano inteiro, lendo uma questão dessa, o aluno faz... Ah, caiu, tinha certeza que ia cair. Então, outra nota garantida, né? Boa, eu meio que percebi assim, que tem uma questãozinha de lógica nesse. Ah! A meia-vida, ela pode ser vista do ponto de vista matemático como uma PG, né? Uma PG de razão meio, uma progressão geométrica decrescente, né? Ela pode ser vista do ponto de vista químico, que é o que a gente está trabalhando aqui, em que o elemento ele vai sempre perdendo metade. E aí, bom, se ele vai perdendo metade, vamos nessa na metade aí, né? Só ter a paciência, na verdade, de que quando a gente vai dividindo e o número vai ficando, evidentemente, cada vez menor, da gente, na verdade, ter essa ginga aí de dar essa arredondada, aproximada, para não se perder na conta, né? Filipe, então essa a gente pode considerar como fácil, é isso? Vamos considerar como fácil, mas para algumas pessoas que aí não curtem muito a matemática junto com a química, quiser colocar no pote das médias, tá valendo também, né, Felipe? Porque para a TRI, para nós é uma questão que também vai trazer a universidade para mais perto, né? Então, vamos nessa, né? Boa. Boa, muito bom. Uma próxima questão para você que está assistindo a gente, vale lembrar que a gente está seguindo o gabarito verde. Se você fez um outro gabarito de outra cor, faz a correspondência no site da CNN Brasil, ou então, para quem está no YouTube, é só você clicar no gabarito, tem uma tarja pretinha bem em cima do chat, gabarito aqui. Clica lá e você vai direto para a página dos gabaritos. Fechado? Vamos lá, professor. Próxima. Bora de 121, né? E aí... Na 121, a gente já começa, então, a perceber que a gente está caminhando pelas áreas da química. A gente saiu de separação de misturas, que era química geral,
aí a gente já pulou para radioatividade, que era físico-química, e dentro da físico-química o Enem respeitou aquilo que ele sempre faz, mais ou menos 20, né, 25% da prova. E aí tem uma questão de físico-química, e essa é a maravilha dessa prova, é uma área da química que normalmente os alunos têm dificuldade, é uma área que traz muito cálculo, muito conceito abstrato, mas é uma questão fácil. Fácil do ponto de vista de que o aluno que traz o conhecimento do catalisador, da enzima, ele bate o olho no gráfico, ele sabe a resposta. Então é uma questão que a gente já consegue considerar assim, que, de novo, naquele overviewzão da prova, que a gente sempre dá assim, aí vou começar, nossa, isso aqui caiu, tal, é essa aqui. E quando a gente faz a leitura, né, ele já começa na introdução da questão comentando que a questão é sobre cinética, então aqui a gente já começa a ver a palavrinha chave cinética química, opa, então já citou o aluno, opa, pode ser velocidade, pode ser fatores que alteram a velocidade, pode ser lei de velocidade, vamos ver, vamos ver. E aí, mais adiante, outra palavrinha que ativa a mente, enzima. Ah, enzima é catalisador na química. Aí, se é catalisador, a gente já meio que traz um conhecimento prévio que o catalisador ele acelera processos, porque ele muda o jeito que o processo, na verdade, acontece. E por que ele muda? Na verdade, é porque ele cria um atalho energético. Então, quando a gente começa a lembrar do gráfico, como, na verdade, a reação se processa energeticamente no tempo, a gente começa a lembrar que se ela é acelerada, esse gráfico vai ser mais curto, ele vai ser mais baixo. E era aquilo que eu estava falando no começo, né, Felipe? Mesmo que o aluno não lembrasse ou ainda não trouxesse esse conhecimento com ele, né? Opa, vamos dar uma voltada aqui que eu rabisquei a prova aqui. Aí, pronto. Quando ele olha os gráficos, como a gente estava comentando, de novo, então ele lembrou que a enzima, catalisador, diminui a energia, deixou a reação mais curta. Opa, então a A não é, porque ficou em cima do mesmo gráfico, tá fora. A B, então, também foi embora automaticamente, tá em cima do mesmo gráfico. Ficamos com a C, que é a resposta correta, e a D, que sempre o Enem vai trazer, o famoso distrator. A resposta inversa, parecida, mas que conceitualmente está errada, porque o catalisador, se ele encurta a reação, ele não pode aumentar esse gráfico, ele não pode fazer esse gráfico subir mais, ele tem que fazer esse gráfico subir menos. E aí, lembrei disso, aí a resposta brilha na nossa frente, né? Aí, ó, é a letra C. Repara que ele deu como legenda, né, que esse gráficozinho aqui é o gráfico que usava o catalisador e a pegada do ponto de vista químico aqui é aquela famosa energia que a gente conhece, que ativa as reações, que sempre vai até o ponto mais alto, na verdade, desse gráfico, que a gente chama de energia de ativação, né? A gente sempre costuma brincar com os alunos que a energia de ativação é para fazer começar a reação acontecer, dar aquele tchan, a briguinha de festa junina, sabe? Como é que você estoura ela, que você joga no chão? Esse jogar no chão é energia de ativação, sabe? Então o catalisador, ele meio que acelera isso. Ao invés de você jogar a biribinha no chão para explodir, é só apertar com o dedo. E aí ela já estoura. Né? A ideia do catalisador é mais ou menos essa, né? E com isso aí, ó, aí a resposta aí brilhou, né? Resposta essa questão, professor, você acha que estava muito óbvia ou podia ser confundida com uma outra resposta? Eu acho que, sim, óbvia que também essa é uma das graças da prova do Enem, nenhuma era, Felipe, assim, a gente não tinha nenhuma questão, por exemplo, voltando até na primeira que a gente resolveu, que era uma questão sobre destilação, repara que a resposta não era destilação, a resposta era água destilada, então o aluno tinha que ir um pouco mais além. Essa também é mais ou menos dessa pegada. A diferença só é que aqui o aluno ele tem que trazer um conhecimento também de uma outra coisa, né? Chamada leitura de gráfico. Né? Ele tem que saber legal a leitura de gráfico, porque senão ele também dá uma assustada, né? Mas se ele já traz esse conhecimento prévio do gráfico da enzima, não, então aí a resposta fica mais simples, né? Boa. Mais uma vez, a gente estava falando agora há pouco com o professor José Carlos de Física, e ele salientou sobre essa questão da interpretação do gráfico, da imagem, do título, que que ajuda muito a resolver as questões, né? Demais, demais. E essa, você vê que é uma constante na prova inteira da ciência da natureza, né? E mesmo depois, quando passar para matemática, então, nossa, aí estoura mesmo, que é leitura imagética de gráfico, tabela, infográfico, enfim, né? O aluno que ele já vem, na verdade, traz esse hábito, para ele, na verdade, é mais fácil, né? Quer dizer, ele já começa a se ambientar
com a resposta só pela cara do gráfico, né? Quer dizer, se ele já, de novo, né, ele traz essa vivência que o gráfico enzimático, ou mesmo o gráfico de energia da reação com o tempo, ele é uma montanha, não é uma reta, não é uma curva, ele já consegue eliminar alternativas, né? Uhum. Boa, professor. Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, vamos lá. Agora, indo para uma questão aí de outra área, nós corrigimos a 121, vamos para 97. 97. Questão 97, indo para outra área, nada. Eu estava achando que era uma questão de orgânica, mas de novo a gente está no campo da cinética, da fisicoquímica. E aí, o Enem, na verdade, aqui, o Enem brilha, porque, mais uma vez, ele traz um contexto ambiental mega importante. Todo mundo aqui tem filtro de carvão ativado em casa, é aquele que fica preso na torneira, né, aquele bujãozinho pequenininho, ou ainda, né, filtros, na verdade, normalmente esses elétricos, muitas vezes também usam o carvão ativado para limpeza, né? Hoje eles têm sido muito substituídos pelo ozônio ou por outros tipos de sistemas de filtração, mas o carvão ativado ainda é muito comum no Brasil, né? Principalmente para tirar não só impurezas da água, como também para tirar poluentes. Então o Enem se vale disso, é o que a gente sempre fala, né? Ele se vale de um contexto recorrente, cotidiano, de algo que está próximo da gente, para fazer uma questão bonita dessa. Então, o carvão ativado também é aquele que está na vela dentro do filtro de barro ou não? Alguns filtros de barro usam o carvão ativado também como elemento filtrante, né? Mas os filtros de barro usam o próprio aluminosilicato, né? Que é a argila, né? Que além de filtrar, deixa aquele geladinho da água, né? Por isso que no filtro de barro, né? Como ele troca menos calor, né? A água ali está sempre gelada. Moringa, filtro de barro, né? Esses primeiros elementos, que foram os primeiros elementos filtrantes, Felipe, eles foram também muito cobrados, também muito visionados, mas aí com o avanço tecnológico aí, acabou que, e o Enem, inclusive, vai fazer isso numa próxima questão, né? Temos aí, então, duas questões sobre filtração. Esse é um filtro mais tradicional, como você bem lembrou, que é o filtro de carvão ativado, mas depois ele vai fazer um filtro daqueles revolucionários, justamente, né, de contexto ambiental aí, para a purificação de água do mar, né? Então, acho que isso que também é legal, porque a leitura da prova do Enem traz muita informação e que mostra para o aluno quanto que é legal ele ir atualizar cientificamente do que está acontecendo, porque isso acaba que aparece em questão de certa maneira, né? Então, não é só o estudo pelo estudo, né, que é o que a gente fala. Sim. Então, de novo, né, quando então a gente está trabalhando com a separação de misturas, e aqui estamos mais no campo da cinética, e por quê? Porque ele já começa falando que, embora ele vá fazer uma filtração usando o carvão, e é o carvão ativado, aí a gente remete a um outro ponto diferente de como ele começou, que é a adsorção. E aí, essa questão já seria classificada como questão média exatamente por isso, porque se o aluno tem que entender e resolver a questão, ele precisa... obrigado. Ele precisa, fundamentalmente, entender o que é absorção. Absorver é quando o elemento é sugado, né? Adsorver é quando o elemento gruda. Então, essa é uma diferença interessante. E aí é o aluno lembrar aonde que ele vai grudar. E aí o Enem, ele usa um desenho para tentar dar uma ajudada, na verdade, nisso, né? Então, ele mostra o carvão comum com seus poros, né? Ele chama até de mesoporos, né? Que são esses buraquinhos aqui, que ele mostra no desenho. E aí ele tenta, na verdade, levar o nosso vestibulando a entender por que o carvão ativado é mais legal. Olha, o carvão ativado tem vários poros, tem o mesoporo, tem o microporo, o macroporo. Repara que aqui ele já fala que esses poros maiores, assim como essas fendas, né, elas pegam mais sujeira, né? Então, quer dizer, ele já está tentando levar a gente a pensar que o desenho tem a resposta, e aí a gente precisa, na verdade, tentar entender aonde que está a resposta nisso, né? Por que o filtro filtra, né? E aí a sacada é, o filtro filtra porque tem buracos, né? É aí que tá. Quanto mais desses buraquinhos ele tiver, mais ele vai filtrar. No caso do carvão, sim, porque ele vai, de novo, absorver, ele vai grudar a sujeira nele. Então, quer dizer, quanto mais buracos desses você tiver, ao contrário do que as pessoas pensam, mais a sujeira vai ficar retida. Então, mais se aumenta a área de atuação dele. Ao contrário do que as pessoas pensariam, né? De que, você fez buraco, a sujeira vai passar. Não, não, não. Como ele vai grudar justamente a sujeira nele, quanto mais desses buraquinhos a gente tiver, mais o filtro vai conseguir segurar a sujeira. Quer dizer, isso, na verdade, aumentou a área de atuação dele.
né? Que é aquilo, se a gente, na verdade, comparasse, por que a gente não filtra com papel, por exemplo, sulfite? Ah, porque o papel sulfite, ou ele não tem buracos, ou ele tem buracos tão pequenos que aí nem a água consegue passar, né? Então, essa que é a sacada. Então, o que a gente está fazendo, então, com isso? A gente está aumentando a área de contato dele, né? Ou seja, a palavrinha-chave aqui que a gente vê aparecer é superfície, né? Portanto, a resposta aqui é a alternativa D, da nossa prova verde aí. Filipe, essa é uma questão de nível... Você me Médio. diz... Médio. 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 Porque Ok. aí você vê que mobilizou várias, na verdade, né, competências do candidato, né? Ler o desenho, articular isso com o conceito da cinética, que não está, na verdade, no exercício de cinética. Repara bem, em nenhum momento ele falou de velocidade, de reação, nada, né? Ele usou, na verdade, um desenho, uma leitura que o candidato tinha que fazer do desenho, o conhecimento que ele tinha de filtração, né? O conhecimento que ele tinha que ter sobre a adsorção, o que é um processo de adsorção, para responder, né? Então, assim, o candidato precisava mobilizar o que a gente chama, né, de vários saberes para conseguir chegar lá, né? Repara que aqui é aquela dica que eu dei quando a gente começou essa live trocando ideia, né? Olha, se a gente olhar as alternativas, de repente a gente consegue encaixar uma alternativa bem aqui, ó. Ah, peraí, o carvão ativado é mais eficiente por causa da massa? Não, porque você vê que o tamanho aí dos filtros aí, ele deu que era o mesmo. Inclusive o carvão ativado, se ele tem mais buraco, é sinal que ele tem menor massa. Então a massa não serve. Ah, é dureza. Mas, peraí, dureza? Os dois são feitos do mesmo material, que é carvão, que é carbono. Então não tem sentido você dizer que um é mais duro que o outro. Ah, mas então vamos de densidade, porque mudou a razão da massa pelo volume. Não mudou a razão da massa pelo volume, porque, de novo, a gente está com o mesmo material, eles teoricamente estão ocupando o mesmo lugar no espaço, então não mudou a densidade. Condutividade, que é aí uma resposta aí que a gente chama de descartável, é o boi de piranha, né, do vestibular, aquela que você já descarta de cara. Não, porque a gente está falando de um material que não é condutor. Então repara que, de novo, o candidato também tem que ter essa noção, até porque na filtração a gente não está falando de diferenças de conduzir energia elétrica, né? A gente está falando simplesmente de filtrar, né? Boa, Filipe. Vamos para a próxima. Enquanto isso, eu vou lembrando você que está assistindo a gente, que a gente está acompanhando o Gabarito Verde. Estamos corrigindo a prova de Química com o professor Filipe, do curso Colégio Objetivo. Vamos para a próxima, professor. Bora lá, bora para a próxima, Felipe. E é, de novo, aquela questão que a gente vê e fica animado e, ao mesmo tempo, toma um tranco na prova, né? O Enem tem vários desses uau, de onde saiu isso, né? E aí faz a gente até dar aquela olhada, respira, né? Vai com calma, estica. Não, peraí, é física e não é, né? E por que que, na verdade, né, a gente toma esse tranco? A gente sempre espera uma questão sobre fonte de energia, troca de energia, tipos de energia. Então, beleza, a gente está num contexto conhecido, né? Só que não espera um infográfico desse tamanho, né? Metade da folha da prova e tal. Eu vou precisar ler essa imagem até o fim. É a primeira coisa que a gente fala para o aluno fazer, mas é uma leitura, como bem diz uma leitura de imagem, é uma leitura muito menos conceitual, é uma leitura muito mais imagética mesmo, muito mais de bater o olho. Quer dizer, a gente já sabe de olhar que a gente está falando de um gerador de energia, que pode ser um reator nuclear, pode ser um reator qualquer. Ao olhar mais a fundo, aí a gente percebe que, de fato, a gente está falando de uma usina nuclear. Olha o reator aqui com as barras dele de elemento radioativo, né, de urânio. Ah, não, bateu dúvida, Filipão, pode ser que seja uma termoelétrica. Bom, então, vamos começar a ler o texto, e aí, termonucleares já aparece aqui para já situar a gente no contexto. Legal, tá falando de uma termonuclear que a gente bem sabe como funciona, elas geram energia, por quê? Porque vai rolar uma reação, no caso uma reação de origem nuclear, que é a reação de fissão do urânio. Essa reação vai gerar muita energia que vai, fundamentalmente, fazer a água evaporar. Esse vapor gerado aqui da água vai movimentar uma turbina e essa turbina, então, ela vai, na verdade, transformar essa energia aí da água que está batendo nelas em energia de cinética, que é da rotação da turbina, em energia elétrica. Beleza, tá tudo dentro do esperado. Enem sempre fez questões ligadas à energia. A gente estava falando de uma COP30, então era de se esperar que essa discussão de energia voltar, ainda mais falando de energia nuclear, né, Felipe? Que tem aí muito país já pensando, vou desligar os reatores, não vou. Então tá, a gente se contextualizou. Vamos para o comando.
para o ecossistema aquático. Opa, peraí. Ah, achei na figura, ó. Ecossistema. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Ele está falando que há ineficiência do sistema de água de refrigeração. Ah, tá, porque ele está, teoricamente, jogando nesse ecossistema a água que vem da usina. Essa água, se ela veio justamente aquecida do urânio, é uma água super quente. Opa, então toda usina tem um sistema de refrigeração. E ele até colocou aqui, ó, torre de resfriamento. E aí ele já dá no comando o problema dele. Não, vamos supor uma situação que isso deixe de funcionar. O que vai acontecer com o ecossistema quando essa água super quente cair lá, então, o que vai rolar? E uma das coisas que a gente mais trabalha, na verdade, na área de química ambiental é exatamente essa questão de que não é só água suja que polui, a gente tem uma poluição grave que acontece na água, Felipe, tanto das termoelétricas, principalmente das nucleares, que é o que a gente chama de poluição térmica. Né? Quem tem aquário em casa sabe muito disso, né? Pequenas variações de temperatura, na verdade, fazem os peixinhos às vezes morrerem, né? Principalmente aqueles peixes mais sensíveis, né? A variações do pH da água, muita comida, pouca comida, a água tá suja, o filtro parou, né? E aqui a gente está brincando, né? A questão está brincando com essa questão da poluição térmica. Eu vou despejar água quente ali e ao despejar água quente, o peixinho vai morrer por quê? Porque o oxigênio vai sair dali. Ou seja, a palavra aqui, por isso que a gente caracteriza a questão para nível médio, é o aluno se ligar que tem um conceito da química aqui que conversa com isso. Quem é? É a solubilidade do oxigênio. Né? E olha lá aqui, aparecendo bem para a gente, né? A diminuição da solubilidade do oxigênio. Quer dizer, você mata o peixinho sufocado, né? O oxigênio deixa de dissolver, né? Ele sai da água e aí o coitado do peixinho morre. A resposta aí, como bem dizer, letra E. Muito bom, professor. Questão 105, então, a letra E do gabarito verde. Para a gente agilizar aqui nosso tempo, para a gente conseguir falar de mais questões, vamos para a próxima? Bora, vamos lá. Aí, na sequência, uma outra questão que aí já pega aí uma questão, já que é para agilizar, é uma questão ágil das alternativas que a gente tem. Só de saber uma substância, a gente já liquida a questão, só que aí a gente tem que conseguir fazer a associação correta, e aí que tá, ele começa já falando, olha, no passado a gente escrevia fórmulas de um jeito bem estranho, né? Então, o nitrato de sódio era escrito por NaAZO3. Mas o expoente não é escrito em cima. Opa, essa que é a sacada da questão. Olha lá, dióxido de nitrogênio, além de um expoente escrito em cima. Peraí, AZ não é um nitrogênio. E aí, se a gente dá uma procurada, ele já fala, ó. A gente vê o azoto como nitrogênio e ele era representado pelo símbolo AZ. Então a gente já sabe. Opa, se liga no comando, onde eu vejo AZ, eu vejo N de nitrogênio. E esses expoentes não podem estar em cima. Esses expoentes têm que estar embaixo. Bom, então agora vamos para a questão. Quero saber fórmulas dos ácido nítrico e do cloreto de cálcio. E aí que está a graça. Se eu souber um, a questão por si só já é resolvida automaticamente. Quem que mais a gente conhece a fórmula que é trabalhada, que é um ácido padrão, que é um ácido usado em explosivo, fertilizante, indústria, é o ácido nítrico. E a fórmula do ácido nítrico é HNO3. Puxa, mas é uma questão de ou sabe, né, Filippo? É, por isso que essa questão, embora direta, embora bem objetiva, ela não é uma questão fácil. Ela é uma questão média, poderia até ser considerada uma questão difícil se as alternativas não ajudassem. Porque quando a gente tenta fazer a correspondência, se você chamou o N de AZ e esse expoente aqui sobe, né? Aí a gente então consegue enxergar melhor a resposta. HAZO3, usando a lógica, na verdade, da questão. Olha a alternativa aparecendo aí dos aprovados aí, ó. Letra A, de aprovado. Boa, Felipe. Olha, se a gente conseguir achar mais uma questão aí que seja fácil de solução, a gente consegue fazer mais aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para... Pô, não podia deixar de dar uma resolvida em química orgânica, que a galera sempre espera que caia, porque é fácil, porque é direto e tal. E essa já dá uma surpreendida também por ser de nível médio, né? Você vai vendo que o corpo da prova todo já aponta para ela ser de nível médio, né? E essa é uma delas. Repare que ele cita uma substância chamada borneol e ele fala que esse borneol, no texto, é um álcool
E aí vem das aulas, opa, sempre quando olha uma molécula orgânica, vamos achar a função primeiro. Função, álcool, onde ela está? OH. Como é que eu achava a mesma função? Eu olho para a molécula e penso tudo que não é carbono, tudo que não é hidrogênio, é função. Achei o álcool. Vamos ver o que ele quer. Ah, opa, ele não quer o Bornéo, ele quer o frasco contendo cânfora. Opa, quem é a cânfora? Ele falou que o Bornéo, quando oxidado, ele dá origem à cânfora. E aí a gente poderia até classificar a questão como difícil? Não, se o Enem não tivesse tentado dar uma ajudada, em que quando ele fala que o Bornéo, quando oxidado, dá origem à cânfora, que é uma cetona. E nisso que a gente, na verdade, enxerga que o álcool vai virar uma cetona, seria trocar onde está esse OH aqui por o grupo cetona, que é o dupla O. Puxa, mas aí ele teria que conhecer a reação, sim. Mas, mais uma vez, é aquela dica que a gente falou no começo, né? As alternativas dão uma ajudada. Ele não pediu a reação, ele pediu a fórmula da cânfora. E uma das coisas que a gente sabe em reação orgânica, Felipe, que é muito batido, é que o número de carbonos nunca muda de uma estrutura para outra na reação orgânica. Então vamos contar os carbonos aqui do Bornéo. Os que tiverem na cânfora vão ser os mesmos. E aí a gente já começa a eliminar algumas alternativas. Lembrando que cada pontinha dessa estrutura contém um átomo de carbono, nós vemos 6, mais um daqui embaixo, 7, 8, 9, 10. Repara que então estamos entre duas alternativas, ou três, perdão, né? A C, a D e a E. Todas elas têm 10 carbonos cada um. Ah, mas já dá para ver a resposta? Já. Acabamos de então deduzir que esse OH do álcool vai sair na oxidação e vai entrar o oxigênio do grupo cetona. Então a molécula vai ficar com apenas um único oxigênio. Ah, então a resposta mais uma vez brilhou. A gente nem precisa contar os hidrogênios. A resposta aqui é a letra C. Boa. Então essa aí é uma questão de nível Médio. médio. E que a gente só, de novo, classifica como nível médio aqui, porque as alternativas deram uma ajudada. Né? Caso, na Sim. verdade, a questão pedisse a transformação, o que está acontecendo, aí a questão poderia ser considerada nível difícil. Professor, para quem está chegando, para a gente ser bem sucinto, para a gente amarrar essa explicação toda, essa prova, você diria que ela foi comparada com as outras, como é que ela foi para você? Ela foi comparada às outras edições que a gente pegou, uma edição mais fácil, mas, num contexto geral, ela foi uma prova de nível médio. Ela apontou, no contexto da química, para muitas questões de nível médio. Boa. Professor Filippo Fogaccia. Fogaccia, é isso aí? Isso aí, isso aí. Boa. Professor Filippo Fogaccia, professor de Química do Colégio Curso Objetivo. Professor, muito obrigado pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo aqui na CNI.